Ainda dentro do assunto pet, hoje nós vamos falar com a doutora Ana Damin, que é especialista em família. Você sabia que existe guarda compartilhada para animais? Segue aqui comigo. Oi, doutora Ana, tudo Olá, bem? muito prazer. Que bom recebê-la aqui no Foz Mulher. O prazer é todo meu. Existe isso? Guarda compartilhada de animais? Eu sei que hoje tem pessoas que deixam de ter filhos por opção ou por algum outro motivo e adotam ou têm animais e tratam muitas vezes como filhos. E o que acontece quando existe uma separação? Quem fica com o animalzinho? Então, essa é uma dúvida muito comum hoje em dia nos nossos escritórios, né? Quem atua no direito de família bem sabe que quando vem a dissolução conjugal, a gente tem aí diversos pontos sendo levantados quanto à partilha dos bens e tal, e recorrentemente existe a questão do pet, né? Antigamente, a legislação tratava isso, e até hoje a legislação ainda vê dessa forma, que o pet seria uma propriedade, ele é um bem imóvel. Mas, na prática, o judiciário tem interpretado isso de uma maneira mais flexível, porque a realidade fática é que as famílias têm interpretado aí esse animalzinho de estimação como um membro da família. Então, é muito comum a gente ver essa disputa pela guarda, até pedido de alimentos, quando a gente tem ali uma situação que precisa de mais demanda e que tem, né, essa questão da alimentação, do tratamento veterinário. Então, a gente vê as famílias estipulando esse tipo de convenção ali na hora da dissolução. Então, eles realmente passaram a fazer parte da família e tem é nova essa lei ou esse jeito de tratar a situação? Na realidade, ainda não existe uma lei. A gente tem 2 projetos de lei que estão tramitando, mas o judiciário, né, a jurisprudência já tem aí lançado algumas decisões entendendo essa concepção da família multiespécie. Então, a gente entende que esses animaizinhos, eles têm um vínculo, né, emocional com esses tutores que muitas vezes os veem como filhos, como você bem colocou, que às vezes deixa de ter filhos por conta dos bichinhos ali e acaba adotando eles dessa maneira. Então, é uma questão de jurisprudência que vem sendo fixada e agora o Poder Legislativo está caminhando para regularizar, né, e para garantir mais segurança jurídica, porque o problema é que a gente tem entendimentos diferentes. Alguns juízes decidem dessa forma, interpretando aí a família multiespécie, e outros ainda vêm decidindo dessa maneira um pouco descolada da realidade de que os animais seriam propriedade. Então, por isso a importância dessa atualização legislativa. E você tem algum caso real de pessoas que te procuraram para isso, estipularam pensão ou dias de visita? Como é que... Conta aí um caso pra gente. A gente tem algumas jurisprudências bem emblemáticas, eu vou mencionar 2. Uma aqui do Paraná, a gente teve um caso em que esses animais foram entendidos como sujeitos de direito pela 7ª Câmara Civil aqui do Paraná. Então o TJ Paraná entendeu que 2 animaizinhos, né, 2 cãezinhos que foram abandonados pelos seus tutores poderiam figurar no polo ativo da ação. Então eles entraram com o processo, foi a ONG, é claro, que intermediou isso, né? Mas eles entraram com o processo pedindo ali a indenização pelos maus tratos que vinham sofrendo pelos tutores e que resultou no abandono. E essa interpretação dos animais como sujeitos de direito é muito importante porque a gente traz isso para o direito de família. Nesse caso, houve o abandono dos animais, né, que a gente também vê quando a gente fala de crianças, também existe essa aplicação analógica em que muitas crianças sofrem maus tratos e a gente vê o judiciário aplicando essa legislação que é destinada às crianças analogamente aos animais. E aí teve um caso muito interessante lá de São Paulo, que a decisão foi relativa à guarda compartilhada desses animais, porque a gente tinha 2 tutores ali que eram muito apegados ao seu cãozinho, os 2 queriam ficar com a guarda e não conseguiam chegar num consenso. E da mesma forma que um casal ajuiza pedindo ali a guarda do filho e tentando regularizar essa situação de uma criança, eles fizeram com relação a esse cãozinho
e o magistrado ali fixou a guarda compartilhada. E com essa convivência alternada, o que é mais legal, porque a gente tem aí essa residência que não ficou fixa e alguém só iria visitar. Nesse caso, o cãozinho passa uma semana na casa de um e uma semana na casa do outro. Que interessante, porque isso é novo. E é novo para nós, né? Porque geralmente, como você falou, era um bem imóvel e agora é considerado parte da família. E isso realmente a legislação precisa mudar e entender essa nova modalidade de família. Eu imagino que eu sofreria muito nesse caso, porque a gente vê pelas crianças, se apegam com o animalzinho. Isso que nós temos um gato, que os gatos são menos amorosos, né? Mas imagina um cãozinho ou outro animal assim. E você daria uma dica assim para evitar confusão? Ou você orienta no caso de uma separação? Ninguém quer que isso aconteça, mas se acontecer, qual que é a sugestão? Como a gente ainda não tem essa garantia legislativa, né? A gente está ali, por enquanto, dependendo das decisões do judiciário, é muito importante medidas preventivas nesse momento de adoção de um pet, de um animalzinho de estimação, ou até quem já tem e queira deixar essa situação regular. Nós temos algumas possibilidades. A gente pode aí estar fazendo um contratinho fixando todos esses termos, né? E, é claro, ninguém quer prever uma possível dissolução, mas a gente sempre explica no escritório que pela segurança jurídica das partes, às vezes é melhor a gente sentar e conversar e determinar como que ficaria se por acaso acontecesse, enquanto está todo mundo bem, está todo mundo de acordo, está todo mundo feliz e contente em adotar um bichinho, porque depois, na hora do litígio, na hora da briga, é muito mais difícil, porque está todo mundo envolvido, todo mundo tem um vínculo emocional e não quer abrir mão. Nossa, é realmente novo isso e faz a gente pensar, né? Porque é uma novidade para nós, né? Você ter que pensar, se eu me separar, com quem que vai ficar meu cãozinho, meu cachorrinho, meu gato. Mas a ideia é realmente, que você falou, ter esses documentos que ajudam. Sim, com certeza. E existem outras documentações que podem ser guardadas ali, armazenadas para comprovar esse vínculo. E aí pensando também em precaução para evitar ali dificuldades no futuro processo. Então é importante guardar todos os comprovantes de vacinação, quem que leva a vacinar, quem que está pagando pela alimentação desse cãozinho. As fotos também podem ser usadas como elementos probatórios em um processo para demonstrar essa vinculação socioafetiva ali com o animal, com o pet que a gente está discutindo. E é muito importante que também a gente pense em outros mecanismos, como a microchipagem, ou até mesmo agora a gente tem uma novidade, né? Em 18 de dezembro foi aí sancionada a implementação de um cadastro para registro de animais domésticos. E ainda está em fase de implementação, mas eu acredito que até o final do ano a gente tem aí a possibilidade de cadastrar pelo próprio portal do Gov.br, né, do Gov Brasil, o animalzinho de estimação no CPF dos tutores. Então, assim que isso sair, a gente vai ter aí uma viabilidade de comprovar essa relação, esse vínculo de maneira muito mais simples. Eu ia falar sobre ter uma semelhante ao que as crianças têm. Nós temos certidão de nascimento e o nome dos donos ali, mas você já vai ter essa vinculação do CPF, já vai ajudar bastante. Isso, e o registro do contrato firmado entre as partes, se for um contrato de posse, de propriedade, ou até um contrato ali estipulando como seria numa futura dissolução, pode ser registrado no cartório de títulos e documentos, o que confere fé pública para aquele documento. Então também funcionaria como uma espécie de certidão de nascimento, de registro desse animalzinho, enquanto não sai aí o portal do Gov.br com esse registro dos animais domésticos. Adorei, informação para todo mundo, acho que tem muitas pessoas aí com pet. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui contigo.